Graça e paz, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica. Você que nos assiste pela primeira vez, eu queria te apresentar o nosso material. Nós estudamos aqui esta revista da CPAD, a Igreja Eleita, é o assunto que nós estamos estudando neste trimestre. Se você perdeu as aulas anteriores, você pode acessar aqui mesmo na nossa playlist dos cultos de domingo. Você vai encontrar as nossas aulas dentro destes cultos, ok? Hoje nós estamos na lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Glória a Deus por isso. Quem é liberto por Jesus aí? Amém. Eu acredito que você levantou a mão. Vamos fechar agora os nossos olhos e pedir para que o Senhor venha ministrar nos nossos corações. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de aprender a Tua Palavra. Meu Deus, venha abrir o nosso entendimento para compreendermos a verdade, a essência da Tua Palavra, da Tua graça e da Tua salvação em nossas vidas, Pai. Nos ajuda a abrir nosso coração e sermos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo por nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor está aqui e Ele está participando desta aula conosco. Então, abre o teu coração. Nós somos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição 5, hein? Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de Efésios. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou ler para vocês na versão da Nova Bíblia Viva em português. E neste texto nós vamos tratar 3 assuntos. A nossa antiga natureza morta em pecados. Nós vamos falar também que nós somos vivificados pela graça e que a salvação não vem de obras. Vamos iniciar então no versículo 1. Diz assim: antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. A palavra do Senhor nos orienta a esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para o nosso alvo. Mas neste caso, nós temos que nos lembrar da condição que nós estávamos antigamente sem Cristo. Nós éramos mortos por causa dos pecados. Nós não estávamos mortos dentro de um caixão e nem debaixo da terra, mas nós estávamos separados de Deus por conta do pecado. E essa é uma condição que nós não devemos esquecer, para que nós possamos valorizar o sacrifício de Jesus por nós. Então eu gostaria que você abrisse agora em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Nós vamos ler o texto de Isaías 59, versículo 2. Diz assim: o problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Nós precisamos nos lembrar que por conta do pecado, nós nos tornamos pessoas separadas de Deus. E isso nos coloca na condição de pessoas espiritualmente mortas, pessoas sem Deus. Isso se dá devido ao pecado. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é aquilo que nos faz errar o alvo. Então eu te convido agora, se você está em pecado, a se arrepender, a clamar a Deus pedindo perdão. E Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar. Amém? Vamos seguir aqui. No versículo 2, só a parte A do versículo. Diz assim: seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado.
O que o versículo está falando? Antigamente vocês eram mortos, separados de Deus por conta do pecado. E vocês viviam igual todas as outras pessoas que não têm Deus no coração. Vocês vivem de uma forma pecaminosa. Vamos ler em Efésios capítulo 4, do 22 ao 32. Diz assim, Efésios, você pode abrir comigo? Efésios 4, 22 ao 32. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Glória a Deus. O que aqui o texto está explicando? Que nós não devemos mais falar mentiras, falar palavras sujas, palavras indecentes, mentir, roubar, que nós temos que trocar as nossas vestes, porque essas são atitudes de quem tem uma natureza pecaminosa. E aqui no livro de Efésios, que nós lemos no capítulo 2, antes de Cristo, nós vivíamos dessa forma. Mesmo que nós não furtávamos, mesmo que nós não mentíamos, nós tínhamos uma natureza tendenciosa a fazer isso. Mas, como salvos, nós não devemos tomar a forma deste mundo, não devemos relativar o pecado. Não sou eu e nem você quem decide o que é pecado. A própria palavra de Deus já determina o que agrada e o que desagrada a Deus. Então, nós não devemos relativar. E nós também não devemos nos ajustar ao mundo, às modas deste mundo. Nós temos que nos ajustar ao padrão de Deus. Vamos seguir aqui para a parte B do versículo 2 de Efésios. Antes nós estávamos cheios de pecados, obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência a Deus. Preste atenção, toda pessoa que não tem Jesus no coração, que não crê em Deus, está sujeita às influências do mal. Não necessariamente que essa pessoa esteja possuída, endemoniada, mas ela está influenciada pelos espíritos malignos que estão nas regiões celestiais. É isso que a palavra de Deus diz. Todas as pessoas que estão em desobediência à vontade de Deus, aos princípios eternos do Senhor, elas estão sendo influenciadas pelo mal. E antigamente eu e você estávamos nessas condições. Vamos seguir aqui. Vamos ler o versículo de João 12, versículo 31. Diz assim. João 12, 31. Você pode ler comigo? A hora
do julgamento do mundo chegou, e a hora em que o príncipe deste mundo será expulso. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a eles o domínio sobre a terra. Mas por conta do pecado, eles entregaram esse domínio a Satanás. Então, Satanás está dominando o mundo. A própria palavra diz, o mundo jaz no maligno, mas está chegando a hora em que o Senhor colocará o diabo no lago de fogo. Ele não terá mais domínio sobre ninguém. Mas enquanto isso, tem pessoas que estão sendo influenciadas por esses espíritos malignos. Nós temos que nos lembrar que a nossa luta não é contra homem, não é contra seres humanos, mas contra espíritos do mal. Vamos seguir aqui. O versículo 3 de Efésios. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Então, lembra lá o versículo 1? Antigamente nós estávamos mortos pelo pecado, mortos espiritualmente por causa do pecado, e vivíamos conforme as pessoas deste mundo, e estávamos sendo influenciados pelos espíritos malignos. Mas aqui nesse versículo também fala que não era só o mal, mas o mal da nossa própria natureza humana, os nossos pensamentos, os nossos desejos carnais. E por isso nós estávamos debaixo da ira de Deus. Triste por aqui. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos lá comigo. É fácil de achar, em Gênesis 6, 5. Eu gostaria que um irmão aí da casa pudesse ler bem alto aqui para todos ouvir. Vamos lá. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então, a própria natureza humana estava se multiplicando a maldade no coração do homem. E por isso, a humanidade estava debaixo da ira de Deus. Mas você quer saber o que aconteceu depois? Vamos fazer uma revisão do que nós aprendemos até agora. Antigamente, nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus por conta do pecado. Estávamos influenciados pelos espíritos malignos e pela nossa própria natureza maldosa, natureza humana. Mas agora nós vamos para o tópico 2. Fomos vivificados pela graça. Vamos ler o versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto. Você pode falar esse versículo comigo, mas dá um ênfase aí, ó. Mas Deus, tão rico em misericórdia, nos amou tanto. Glória a Deus. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa muitíssima misericórdia procede do seu grandioso amor. Eu queria que você abrisse lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9. 1 João, capítulo 9. Vamos lá. Tempo para você abrir. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Deus mostrou quanto nos amou
enviando o seu único Filho a este mundo pecaminoso, para que pudéssemos viver por meio dele. Glória a Deus, essa é a graça de Deus, a misericórdia e o amor do Senhor se manifestando em nossas vidas através de Jesus Cristo. Vamos seguir aqui no versículo 5 ao 7. Embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós por intermédio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui em João, capítulo 3, versículo 3, Nicodemos está falando com Jesus. E Jesus diz assim: é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E o que significa nascer de novo? É crer que Jesus é o Filho de Deus e veio aqui neste mundo para nos salvar do pecado, da morte espiritual que nós nos encontrávamos. No versículo que nós lemos agora de Efésios, nós vimos que nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Isto significa que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Glória a Deus! Vamos ler agora o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 25. Você pode abrir comigo? 1 Coríntios 15, do 20 ao 25. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Glória a Deus. Vou ler o 25 novamente. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Glória a Deus, nós morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Ele. Isso, nós somos vivificados pela graça de Deus. E agora nós temos os mesmos benefícios que Cristo conquistou na cruz. Vamos continuar aqui o versículo 8. Presta bem atenção que essa é a ênfase da nossa aula. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isto não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. Eu vou ensinar para vocês um trechinho de uma música do grupo Voices, que é este versículo cantado. Mas a versão da música está em outra versão do que está projetado aí. Mas é facinho, vamos lá comigo. Pela graça somos salvos, pela graça somos salvos, pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Vamos de novo? Pela graça somos salvos, pela graça somos salvos, pela fé.
Isso não vem de nós, é dom de Deus. Agora eu quero ver se você aprendeu, só você. Tô brincando, eu vou cantar junto, vamos lá. Pela graça somos salvos, pela graça somos salvos, pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não vem de nós. E aonde está escrito isso? Em Efésios 2:8. Glória a Deus por isso. A salvação que o Senhor nos entregou, ela inclui a libertação da morte eterna. Mesmo que nós venhamos morrer fisicamente, nós viveremos eternamente ao lado de Jesus. A salvação, ela também nos liberta da escravidão do pecado e da ira eterna de Deus. Preste atenção aí, você que está longe dos caminhos do Senhor. O dia do juízo final está próximo, então esteja debaixo da graça de Deus, aceite a salvação, se alinhe na palavra. A salvação em Cristo também inclui as bênçãos espirituais, tudo que Jesus conquistou na cruz, todas as bênçãos que estão descritas na palavra. E a salvação também inclui a restituição da comunhão do homem com Deus, que é em primeiro lugar aqui, é a nossa comunhão com Deus. Lembra? Por causa do pecado nós estávamos separados, mas por conta da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus, nós voltamos a ter comunhão com o Pai. Vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Você pode abrir comigo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação Ele nos deu para transmitir aos outros. Glória a Deus. Então nós temos a oportunidade de transmitir o Evangelho, a mensagem da salvação para as outras pessoas. Por isso eu te convido a depois, ou agora, a compartilhar este link para que outras pessoas possam ouvir a mensagem da salvação. Amém? Conto com você. Vamos seguir aqui. Nós vimos que pela graça nós somos salvos, né? Então, o que é graça? A graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, mas por causa deste favor nós somos, favor divino. A graça não é uma desculpa para pecar, como muitas pessoas pensam, mas a graça é uma capacitação sobrenatural que Deus nos dá para vencer o pecado. A graça é essa habilidade para nós vivermos de uma maneira que agrada a Deus. Então eu e você temos essa capacidade porque estamos debaixo da graça. Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Diz assim: No entanto, Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em Cristo Jesus, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Uma pessoa que estava condenada e o juiz declara ela livre, a ficha dela fica limpa. Da mesma forma, Jesus limpou a nossa ficha e agora nós não temos mais pecados. O Senhor tirou todos os pecados da nossa ficha. Agora nós somos justificados. Queria que você abrisse em Romanos 11, versículo 6. Nós estávamos em Romanos 3, agora vai para o capítulo 11. Vamos ler o versículo 6. Diz assim: E se isso é devido à graça de Deus,
então não é mais pelas obras. Se fosse, então a graça não seria a verdadeira graça. Então nós precisamos compreender que a graça de Deus, a verdadeira graça, não depende das nossas obras. A salvação não depende das nossas obras. Nós somos salvos pela graça, porque se dependesse das nossas obras, não seria graça. Mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Tem pessoas que colocam fé em muitas coisas, mas nós temos que depositar a nossa fé em Jesus Cristo. E quando nós colocamos a nossa fé nele, nós damos uma resposta a Deus. Nós agradecemos a ele com as nossas atitudes. E aí sim, nós vamos aprender a outra parte aqui. A salvação não vem de obras. Versículo 9 e 10. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Nós precisamos compreender aqui que a salvação não vem de mim, não vem de você. É dom de Deus, é um presente. Quando alguém dá um presente para mim, eu não devo perguntar quanto eu te devo. Não, a minha resposta deve ser muito obrigada. E assim você também deve fazer com Deus. Deus nos deu a salvação. Você não tem que fazer mais nada a não ser colocar a tua fé em Jesus e receber este presente. Mas preste atenção, vamos ser pessoas equilibradas, nada de extremismo. Por conta da salvação, nós podemos dar bons frutos. Por conta da salvação, nós podemos agora ter boas obras. As boas obras são evidências de que somos salvos e não o caminho para sermos salvos. Deu para compreender, porque eu sei que você é esperto. A salvação vem de Deus, lembre-se, é pela graça que somos salvos, pela fé. Isso não vem de mim, isso não vem de você, mas é um presente de Deus. Vamos agora aprender a sermos gratos e a retribuir esse presente com boas ações. Mas lembre-se que Jesus é o caminho. Eu queria agora que você lesse comigo essa tabela que eu fiz aqui para nós resumirmos a aula de hoje. A nossa vida antes e depois de Cristo, ok? Antes de Cristo, nós estávamos mortos por conta do pecado, mas depois de Cristo, nós fomos vivificados com Ele. Antes, nós estávamos sobre a ira de Deus, nós estávamos debaixo da ira de Deus, preparados para aquele dia do juízo. Mas por causa de Cristo, Deus nos mostrou sua misericórdia e nos deu a sua salvação. Antes da cruz, nós seguíamos os caminhos do mundo. Mas depois de Cristo, nós assumimos uma posição firme a favor de Cristo e a favor da verdade. Antes da cruz, nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós nos tornamos filhos. Antes nós éramos escravizados pelo diabo e influenciados por espíritos malignos, mas hoje nós somos livres em Cristo para amar, para servir e nos sentarmos com Ele. Antes, nós seguíamos nossos maus pensamentos e maus desejos, mas depois da cruz, nós ressuscitamos com Ele
com Cristo para participarmos da sua glória. Aleluia! Você está feliz com isso? Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Aleluia! Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos salvou. Nós te agradecemos porque podemos nos lembrar nessa manhã a condição que nós estávamos longe de Ti, destinados, Senhor, ao inferno e à ira de Deus. Senhor, nós reconhecemos que a nossa natureza é pecaminosa e que nós éramos influenciados pelas nossas próprias maldades e pelo maligno. Mas nós te agradecemos por sua grande misericórdia e amor, que se manifestou em favor de nós, enviando Jesus para morrer naquela cruz, para que hoje nós tenhamos vida eterna. Te agradecemos, Pai, porque nós estamos nos teus caminhos. Meu Deus, nos ajuda a nos manter, Pai, que a Tua graça nos capacite dia após dia, Senhor, a praticarmos aquilo que Te agrada. Pai querido, que nós venhamos frutificar frutos que Te louvam, mas que nós, Senhor, não venhamos querer comprar, Senhor, salvação com as nossas atitudes, mas que o nosso coração esteja motivado, Pai, em simplesmente agradecer a Tua graça, agradecer a Tua misericórdia e agradecer o Teu amor, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos salvou e porque nós vamos para o céu. Muito em breve, Jesus, nós Te aguardamos. Em nome de Jesus, nos usa neste tempo, Pai, para ministrar a reconciliação da humanidade com o Senhor, levando o Teu amor e o Teu evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós esperamos você aqui para a próxima aula de domingo que vem. Até mais.